Fala rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto. Faça a sua inscrição no canal do Cereto, deixe o seu like. Estou fora de casa, hoje estou fora de casa, mas é claro que eu trago as informações do Corinthians para você, como sempre faço, né? O Corinthians que perdeu para o Juventude 2-1 num jogo horroroso, péssimo desempenho do Corinthians. Como é que pode, né? O Corinthians vence o Palmeiras, elimina o Palmeiras na fase de oitavas de final da Copa do Brasil, ganhando do Palmeiras lá no Allianz Parque. E aí no Campeonato Brasileiro o time joga pessimamente e perde mais um jogo. O Corinthians tem que abrir o olho no Campeonato Brasileiro se não quiser brigar contra o rebaixamento na competição, né? Você imagina o Corinthians disputando o título da Copa do Brasil e ao mesmo tempo brigando para não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Isso seria muito ruim, pode complicar a vida do Dorival Júnior, porque não tem elenco para disputar as duas competições. Ontem o Corinthians sentiu muita falta do Memphis e sentiu muita falta do Carrídio. O Carrídio é a alma do time do Corinthians do meio de campo. O Carrídio não vai jogar mais esse ano, fez uma cirurgia no tornozelo e para corrigir os ligamentos do tornozelo, e o Memphis deve ficar mais um mês fora do time do Corinthians. Mas a principal notícia de hoje diz respeito ao sorteio da Copa do Brasil. E o Corinthians deu sorte no sorteio. Se o Corinthians deu azar no sorteio de ter pegado o Palmeiras na última fase, e o Palmeiras muito mais azar em enfrentar o Corinthians, né? Porque o Corinthians eliminou o Palmeiras, mas dessa vez o Corinthians deu sorte, pelo menos na teoria, porque o Corinthians vai enfrentar o Atlético Paranaense, que é um time da Série B do Campeonato Brasileiro. E tá mal na Série B do Campeonato Brasileiro o Atlético Paranaense. É claro que tem que ter todo o respeito contra o time do Odair Hellmann, contra o time do Atlético Paranaense, contra o Furacão, porque o Atlético Paranaense, por exemplo, eliminou o São Paulo na Copa do Brasil, né? Então, tem que ter o respeito. Mas, em tese, na teoria, o Corinthians é o favorito para conseguir a classificação. Até porque o segundo jogo é na Neoquímica Arena. Então, o primeiro jogo vai ser na Arena Furacão, lá na Arena do Atlético Paranaense, o primeiro jogo em Curitiba, no dia 27 de agosto. E o segundo jogo vai ser no dia 11 de setembro, o Corinthians enfrenta o Atlético Paranaense na Neoquímica Arena. Tem todas as condições de passar de fase, de chegar à semifinal da Copa do Brasil. E aí na semifinal o bicho pega, porque aí na semifinal vai ficar difícil, hein? O chaveamento já está definido. Quem passar de Corinthians e Atlético Paranaense vai enfrentar Cruzeiro ou Atlético Mineiro. Cruzeiro e Atlético Mineiro fazem o clássico de Minas Gerais já nessa fase de quartas de final da Copa do Brasil. Quem passar desse clássico vai enfrentar Corinthians ou Atlético Paranaense. Então, Corinthians e Cruzeiro, Corinthians e Atlético, que já se enfrentaram outras vezes em Copa do Brasil, podem voltar a se enfrentar nesta competição. Mas aí é o seguinte, semifinal, chegando na semifinal, não dá para escolher adversário. Aí tem que encarar de igual para igual. O Cruzeiro está muito bem no Campeonato Brasileiro, embora tenha perdido do Santos. O Atlético Mineiro também está bem no Campeonato Brasileiro e tem um belo time, tem um belo elenco. Mas vamos pensar primeiro no Atlético Paranaense, que é o primeiro adversário do Corinthians na competição. Provavelmente para o segundo jogo do dia 11 de setembro, o Corinthians já terá a volta do Memphis. Provavelmente para o segundo jogo do dia 11 de setembro. Só que até lá vai ter que conviver com o desfalque. Para o jogo contra o Bahia no final de semana, o Corinthians joga contra o Bahia sábado pelo Campeonato Brasileiro, no final de semana, à noite, na Neoquímica Arena. Mais uma vez não joga o Memphis, claro, mais uma vez não joga o Carrídio, claro, e o Romero foi expulso, vai cumprir suspensão automática, foi expulso contra o Juventude. Provavelmente o Thales Magno vai ser o titular do Corinthians ao lado
do Yuri Alberto. O Corinthians tem que abrir o olho no Campeonato Brasileiro. Sobre o Vitinho, o Dorival Júnior diz que não acredita que o Vitinho já terá condições de jogar contra a equipe do Bahia. Ele não joga há 2 meses. Quando terminou o período na Arábia, né? Ele estava jogando na Arábia e não joga há 2 meses. Portanto, vai demorar um tempo ainda para o Vitinho fazer a estreia com a camisa do Corinthians. Uma última informação a respeito do Félix Torres. O Corinthians continua tentando um acerto, um acordo com o Félix Torres, com o Santos Laguna, né? Com o Santos Laguna, o Corinthians continua tentando este acerto para pagar os 33 milhões de reais, mas de forma parcelada, porque o Corinthians não tem dinheiro para pagar à vista os 33 milhões de reais. O problema é que essa semana o Corinthians pode sofrer a suspensão da FIFA justamente por não pagar o que deve ao Santos Laguna. A suspensão é o transfer ban, que impediria, ou que impede o Corinthians, se o Corinthians tomar o transfer ban, de fazer contratações nessa janela do mercado. O Corinthians, que ainda está tentando contratar o Caio Jorge, lá do Al Hilal, da Arábia Saudita, está tentando contratar o Ricardo Esgaio, lateral direito do Sporting de Portugal, ainda conversa com o Vitor Sá, atacante do Krasnodar, da Rússia. Quer dizer, o Corinthians ainda tenta fazer algumas contratações nessa janela de transferências. A janela de transferências termina no dia 2 de setembro, então o Corinthians ainda tem um tempo para fazer contratações, embora não tenha dinheiro, né? Esse é o grande problema do Corinthians, a falta de dinheiro para fazer contratações. Aí vai ter que fazer contratação tipo fez com o Vitinho, jogador que está livre no mercado, ou então convencer o clube de emprestar o jogador, no caso do Vitor Sá, em relação ao Krasnodar da Rússia, no caso do Caio Jorge, aliás, Caio César, né? Perdão. Caio César, que é o atacante do Krasnodar, do Al Hilal da Arábia Saudita. Caio César, 21 anos. O Caio Jorge é do Cruzeiro, é o atacante do Cruzeiro. Então eu estou falando do Caio César. O Corinthians tem interesse neste jogador, Caio César, atacante de 21 anos do Al Hilal da Arábia Saudita. Tá bom? Faça sua inscrição no canal do Cereto e deixe o seu like. Tchau!